vamos definir o que é a expansão linear de um conjunto de vetores. Portanto, começamos por pegar no conjunto de vetores, portanto, sendo P vetores V1, podemos escrever com uma seta por cima, V2, VP, vetores de Rn, de vetores de Rn, ao conjunto de todas as combinações lineares destes vetores, portanto, ao conjunto de todos os vetores, combinações lineares destes vetores, podemos abreviar, comb-line destes vetores, chamamos expansão linear, dos vetores. E escrevemos da seguinte maneira para indicar expansão linear. Podemos indicar isto de duas maneiras. Uma é com um L manuscrito, que vem de linear, L de linear, portanto é L de V1, V2, 3 pontinhos, VP. Ou então, na literatura anglo-saxónica, isto abrevia-se com o span, do conjunto dos vetores. Portanto, é mais usual nos livros em português encontrar uma primeira notação como a de cima. E agora vamos aos exemplos, tentando interpretar esta definição. Exemplo 1. Portanto, dado um vetor de Rn, o que é que será, como é que se poderá interpretar a expansão linear deste vetor? Portanto, aqui temos duas hipóteses. Ou o vetor V é o vetor nulo de Rn, e nesse caso a expansão linear do conjunto que tem o vetor nulo é só isso, é o conjunto que tem o vetor nulo, porque todas as combinações lineares do vetor nulo só geram vetores nulos, só lá existe mesmo um vetor lá dentro, ou o vetor de que estamos a falar não é o vetor nulo, e neste caso, não sendo nulo, a expansão linear do vetor pode ser interpretada geometricamente como, chamamos a reta, portanto é uma reta com a direção e o sentido de V e que contém o vetor nulo, porque 0 vezes V, portanto, é uma reta com a direção e o sentido de V e que passa na origem. Do Rn, portanto, no vetor nulo de Rn. Por exemplo, se quisermos desenhar uma expansão linear em R3, não é? Portanto, concretizando um pouco. Em R3, se quisermos desenhar a expansão linear do vetor 1, 0, podemos desenhar os sistemas de coordenadas x1, x2, x3, recordando o que é que significa estar na expansão linear de 1, 0, não é? São todos os vetores, portanto, a este conjunto pertencem os vetores que são C vezes o vetor 1, 1, 0. Portanto, são todos os vetores com coordenadas C, C, 0. São os múltiplos do vetor 1, 1, 0. Portanto, x1 igual a 1, x2 igual a 1, tentando dar aqui alguma perspectiva 3D,
e, portanto, fica toda a reta, portanto, é o conjunto dos vetores que pertencem à reta gerada por um zero, sendo um zero este vetor que está aqui. Portanto, tem o vetor passa pela origem, tem o vetor nulo, tem o vetor que podemos chamar V, tem o vetor 2 vezes V, tem o vetor menos uma vez V e todos os outros que são múltiplos destes. Segundo exemplo de uma expansão linear. Portanto, pegamos em dois vetores, agora vamos já dizer sejam U e V, porque estamos desta vez a escrever vetores com setas em cima. U e V, por exemplo, vetores de Rn e não nulos. Não são o vetor nulo e não nulos. A ideia é como é que podemos interpretar a expansão linear do conjunto dos dois vetores. Pronto. E aqui temos também dois possíveis cenários. Portanto, temos o cenário, podemos-lhe chamar A. U e V são colineares, ou se quiserem, múltiplos, certo? Por exemplo, o vetor V é C vezes o vetor U, usando C o escalar, o que formos buscar. Pode ser 2 vezes U, pode ser 3 vezes U, menos uma vez U. Neste caso, também se diz que U e V são colineares. Pertencem à mesma reta. São colineares. Neste caso, a expansão linear U e V é exatamente o mesmo conjunto. No fundo, nós vamos chamar isto um subespaço, que a expansão linear de um deles só. Portanto, não precisamos dos dois vetores para resultar no conjunto de expansão linear. Portanto, a expansão linear de U e V é ao mesmo tempo é o mesmo conjunto de vetores que a expansão linear de U e o mesmo subespaço que é a expansão linear de V. Geometricamente, isto é uma reta, portanto, é a reta que é gerada, também se costuma dizer assim, gerada por um dos vetores. Portanto, tem direção e sentido tanto de U como de V, pode ter o sentido contrário se eles forem simétricos, não é? Se tiverem sentidos contrários, que é gerada, por exemplo, por U e passa na origem. Passa na origem. Portanto, são todos os vetores com este aspecto, são todos os múltiplos de U, por exemplo, não é? Portanto, são todos os vetores que se podem escrever como C vezes U. Cenário B. U e V não são colineares. U e V não são colineares. Não são múltiplos. E neste caso, a expansão linear de U e V não tem nenhuma descrição mais abreviada, portanto precisamos dos dois vetores para descrever o conjunto e, geometricamente, isto vai ser o conjunto plano, é um plano, podemos chamar-lhe plano, que precisa dos dois para se descrever, portanto é um plano gerado, podemos chamar plano gerado por U e V, portanto por todas as combinações lineares de U e V, e que contém o vetor nulo, que contém o zero, o vetor nulo de Rn. Portanto, o que é que nós estamos a dizer? Que todos os C vezes U mais D vezes V são vetores que pertencem a este plano, portanto, pertencem à expansão linear UV. Concretizando um pouco dentro do exemplo 2. Portanto, vamos supor que U e V são vetores de R3 e não nulos. Por exemplo, os vetores 1, 1, 0 e 0, 1, menos 1.
Portanto, a expansão linear dos dois vetores, 1, 1, 0 e 0, 1, menos 1, contém todos os vetores que têm este aspecto. Portanto, por exemplo, tem o vetor duas vezes o vetor u, sendo que este é o vetor u. Portanto, tem duas vezes o vetor 1, 1, 0, que dá 2, 2, 0. Contém o vetor soma. Portanto, tem o vetor que tem coordenadas 1 mais 1, que dá 2, menos 1. Contém, por exemplo, uma vez o primeiro vetor mais duas vezes o segundo vetor, que será o vetor 1, 1 mais 2, 0 menos 2, etc. Portanto, o boneco correspondente a este é o vetor V, certo? Portanto, estes vetores são 2 vezes U, será U mais V. Este vetor é o vetor U mais 2 vezes V, etc. Gráfico correspondente a esta situação. Portanto, temos o vetor U, que é o vetor de coordenadas x1 igual a 1, x2 igual a 1. Portanto, será este vetor que estamos a desenhar em R3. O segundo vetor, o vetor V, portanto, x1 igual a 0, x2 igual a 1, x3 igual a menos 1. Representado, então, por este vetor V, que está aqui. A expansão linear será o plano, que se prolonga, claro, em várias direções, gerado por estes dois vetores. Portanto, é um bocado difícil desenhar aqui em perspectiva, mas pronto, será um plano que tem, enfim, uma certa grelha. Portanto, sendo o plano gerado pelos vetores U e V, vamos ter nesta grelha a possibilidade de representar o vetor duas vezes U, portanto, uma vez U é este, duas vezes U será este vetor. O vetor soma U mais V, andamos uma casa em U, uma casa em V, U mais V. U mais V. Será este vetor no plano. O vetor U mais 2V, portanto, uma vez em U, duas vezes em V. Será este ponto. E por aí fora. Todos os vetores da expansão linear dos dois vetores vão estar neste plano.